Primeiramente, queria agradecer ao pessoal do MTC, né, por estar disponibilizando esse espaço para nós testers estarmos divulgando e estarmos nos conhecendo. Né? Antes de mão, queria deixar para vocês que o pessoal de Pernambuco e da Paraíba mandou um grande abraço para vocês. Deixar aqui também que alguns deles quiseram vir, só que infelizmente não deu. Mas vamos lá. Bom, na realidade eu sou de Roraima. Tá? Eu vi alguém no começo aqui do evento falando sobre Acre. Acre realmente existe, e Roraima também. Então, tranquilo, sem problema. Tanto que quando eu me mudei para Recife, o pessoal, em Roraima tem gente, o pessoal lá anda sem roupa no meio da rua e não sei o que, é índio. Isso tem isso também, entendeu? Mas tranquilo, sem problema nenhum. Bom, tem 2 anos já que eu estou no Nordeste, eu fui para a UFPE justamente para participar da residência na Motorola. Sou formado em Sistema de Informação, fiz especialização em Engenharia de Sistemas, fiz a residência em Análise de Teste na Motorola, e atualmente eu trabalho como QA em um projeto da Universidade Federal de Campina Grande. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre o nosso laboratório e alguns projetos que a gente trabalha lá. E aqui estão algumas redes sociais minhas, LinkedIn e o Twitter. No final também tem alguns contatos meus, caso alguém queira depois conversar e manter o network, sempre é bom. Tá? Bom, aqui é um sumário que eu vou passar sobre essa apresentação. Na realidade, essa apresentação eu quero que seja mais uma conversa com vocês, que é justamente como é a implantação de um processo de teste de software em algum projeto ou alguma empresa. Recentemente eu tive 2 experiências em implantar processo. Uma foi totalmente ótima e a outra não foi tão boa assim. Então é bom quando você tem algo para comparar, né, dizendo, não, deu certo e a outra não deu certo, no que você pode melhorar para ocasionar mais sucesso da próxima vez. Falar um pouco sobre qualidade, sobre teste de software, sobre o processo de teste em si. Falar um pouco sobre embedded, coisa bem rápida, sobre nossos projetos lá. A implantação desse processo, como foi a implantação desse processo lá para a gente. Algumas ferramentas que podem estar auxiliando vocês na implantação de um processo, ferramentas que vão ajudar vocês para gerir melhor durante as atividades. Alguns padrões, tá? E o processo que a gente utiliza lá no nosso projeto. Bom, quando a gente fala antes de começar, eu queria conhecer coisa bem rápida, o perfil de vocês. Quem aqui é iniciante em teste? Tipo, tem menos de 6 meses na área? Quem tem mais de 1 ano na área? Quem tem mais de 2 anos na área? Quem já é expert, tem mais de 3 anos, 4 anos na área? Temos testes aqui bem... Mas vamos lá. Então, assim, eu falo justamente isso porque a maioria dos eventos que eu já palestrei em Recife, em Olinda, em João Pessoa, lá no meu estado também, muitas das vezes, em algumas pessoas que estão entrando na área, ainda ficam meio perdidas em alguns conceitos, né, porque isso é normal. E até mesmo aquelas pessoas que já estão na área, para relembrar alguns conceitos, acho que isso é sempre importante. Bom, a qualidade de software é uma área de conhecimento da engenharia de software, que é justamente garantir a qualidade de um produto, né, através de definição e normatização de processos de desenvolvimento. Ultimamente, lá no projeto que eu estou, teve justamente essa discussão. O que é qualidade? Né? Se qualidade é somente entregar o produto de acordo com o que o cliente espera. Se é somente isso. Né? Então, qualidade sempre está em discussão. Bom, qualidade, testes de software é justamente uma das etapas, uma fatia da pizza de qualidade, que é justamente para você garantir que o seu produto que você está desenvolvendo está de acordo com aquilo que o cliente espera. Então, muitas das empresas, isso é comum, tá? Como eu também presto consultoria em algumas empresas, isso é comum, você vai na empresa e você vê que algumas empresas levam em consideração que teste de software é tipo, fez o deploy da aplicação, pega aquele estagiário, né, de TI, testa aí. Tipo, joga os bugs na planilha e depois a gente resolve. Então, até você dizer para ele que teste é necessário ter um processo, que teste tem etapas, que teste tem tudo isso, é meio complicado. E, claro, foi o tema da minha monografia da especialização,
que foi justamente como garantir qualidade de software em mundo competitivo. Porque hoje em dia o que a gente vê mais por aí é várias empresas, principalmente startups que estão aparecendo por aí, que está no auge das startups, você ver várias empresas fazendo, por exemplo, eu quero desenvolver um site. Se você lançar isso em alguma rede social, algum Facebook ou rede social qualquer, o que vai aparecer de gente querendo desenvolver o site para você, o que vai aparecer de empresas querendo desenvolver o site para você. Certo, se existem várias empresas, qual é o diferencial que elas vão ter para aquele produto? É justamente a qualidade. Né? Ou seja, a qualidade hoje em dia está se tornando um fator essencial. E os clientes, quem conhece bastante, quem já é mais antigo na área, sabe que os clientes estão ficando cada vez mais exigentes. Ou seja, eles estão tendo um conhecimento a mais. Eles estão começando a perceber as coisas. Tanto que, para a Sam, eu perguntei justamente a questão como o cliente participava, porque os clientes, hoje em dia, eles estão querendo participar cada vez mais do processo. Eles estão querendo conhecer o que você está fazendo, que métricas vocês estão utilizando para avaliar a qualidade do produto, se o produto está indo com a qualidade esperada ou não. Então eles estão ficando mais exigentes. Então, você desenvolver softwares com mais qualidade e de forma mais rápida está se tornando um fator diferencial no mercado para as empresas. Porque não adianta nada você desenvolver um software que é muito bom, só que você demora, 6 meses para entregar esse software, sendo que outra empresa entrega em 2 com a mesma qualidade. Bom, e o teste, ele consiste justamente, segundo uma citação de Myers, né, em executar o programa com a intenção de encontrar erros, né, ou seja, os bugs. Os temidos bugs pela equipe de dev. Né, que acredito que todo mundo aqui é QA. Tem algum dev aqui? Vocês vão ser bombardeados pelos QA, viu? Então, assim, é justamente isso que o dev teme, entendeu? Que é justamente, encontrei um bug, e agora? Né? Vamos fazer. E o teste é um processo realizado pelo testador de software que permeia outros processos da engenharia, ou seja, envolve um processo dentro do outro, vários processos que muitas pessoas acham tão burocrático, tão ruim falar de processo, que não, vamos deixar isso para lá, vamos só testar, automatiza um teste aqui e vamos para frente. Só que não devemos esquecer que é necessário que a gente tenha uma linha para se caminhar, um cronograma, um plano, e também tenha algumas tomadas de decisões se caso alguma coisa acontecer. Tipo, se eu sei que daqui para frente, em tal dia, a release não vai ser entregue, o que eu tenho que fazer, qual é a principal coisa que eu tenho que fazer para não tomar conta do meu projeto. E os benefícios dos processos de teste de qualidade é justamente isso, reduzir o custo e melhorar a qualidade. Que quando você justamente fala em dinheiro, né, no projeto, é a principal coisa que os gerentes abrem os olhos. Né? Ou seja, quando você, vamos implantar esse processo para fazer com que o custo de manutenção do software diminua. Aí ele, não, isso é interessante. Não é simplesmente você chegar na empresa com um bolo de papel dizendo que aquele vai ser o processo daqui para frente e você começar a implantar. Eles não vão querer se você não mostrar realmente para que serve e mostrar o valor do negócio. E outra, não existem softwares perfeitos, né? Isso é claro, isso é lógico. Muitas das vezes, algumas pessoas já fizeram uma pergunta se, depois que um produto passa pelo processo de teste, se ele fica com 0 bugs, ou seja, não tem erro nenhum. Isso é totalmente impossível, até porque os softwares são feitos por seres humanos. E os seres humanos são passíveis a erros. E, como disse agora, errar é humano. E, claro, passar pelo processo justamente para ter menos defeitos, ou seja, minimizar os defeitos críticos que podem atrapalhar o produto. E para quem não conhece essa imagem, quem aqui conhece essa imagem? Quem aqui já viu ela alguma vez? Isso daqui foi justamente onde veio o conceito de bug. Não é isso? Porque justamente o bug, inseto, né? Foi justamente o inseto mesmo que estava dentro lá naquela época, eu não consigo lembrar agora, mas justamente o inseto estava lá, então eles viram, realmente tem um bug que não estava conseguindo passar as linhas de comando aqui. Então foi daí que surgiu o conceito bug inseto para os erros que a gente encontra. Bom, sobre processo. O processo de teste, nós temos o processo geral, o processo padrão, que a maioria das empresas e projetos utilizam, que é o modelo V. Né? Acredito que a maioria de vocês já viram ou trabalham com esse modelo. Tá? Que é justamente a atividade, o processo de teste está envolvido em todas as etapas da atividade de desenvolvimento. Porque é muito comum você chegar numa empresa e dizer que teste só começa depois que você entrega um produto para a equipe de QA. Isso, às vezes, acontece. Só que teste ele começa a partir do levantamento de requisitos.
que você está fazendo com o seu cliente. Você começa a mapear, começa a estudar juntamente com, vendo os requisitos, quais são os possíveis cenários, por exemplo, avaliando as ferramentas que podem ser utilizadas naquele projeto, vendo a sua equipe, se ela tem o conhecimento necessário para desenvolver aquele produto, visualizando possíveis riscos no projeto e colocando o que pode mitigar esse risco no futuro. E, claro, a cada etapa do desenvolvimento, você tem uma etapa de testes. Então, isso daqui que é justamente o essencial, que é o correto para ser. Porque, muitas das vezes, quando você testa somente sua aplicação no final, você começa a ter problemas. Por exemplo, problemas na questão de entrega, você encontra bugs muito críticos que atrasam a entrega do teu software. Então, isso acaba acarretando em vários problemas. Tá? Bom, falar aqui bem rápido, tá, sobre o Laboratório de Computação Pervasiva de Sistemas Embarcados lá do UFCG, que é onde eu trabalho. Esse laboratório, ele tem parceria com várias empresas. Tá? Lá nós temos parceria, começamos com a Nokia, temos projetos lá com a Petrobras, Eletrobras, Samsung, AOC, Sony, LG, ou seja, a maioria, hoje atualmente nós temos 20 projetos, tá? Mas está aumentando, acredito que esse ano já feche em mais de 30, e a gente está aumentando lá cada vez mais a estrutura. Tá? Então, assim, eu entrei nesse projeto para participar do projeto da OAC, tá? Que foi justamente para implantar um processo lá. Quem aqui já comprou alguma Smart TV da OAC? Os aplicativos que tem hoje para eles foram... todas as Smart TVs da OAC, fomos nós que testamos e desenvolvemos. Tá? A mesma forma como alguns aplicativos da LG, da Sony, enfim. Então, assim, qual foi o principal ponto que esse projeto chegou e disse, não, realmente nós temos que implantar um processo. Por quê? Quando eles fizeram o primeiro aplicativo, que eles entregaram para o cliente, eles achavam que estava tudo tranquilo, muito bem o aplicativo. Mandaram o aplicativo para o cliente simplesmente retornou uma planilha de bugs com 400 bugs. Então, assim, foi muito complicado, porque lá, como foi para São Paulo, de São Paulo eles mandam para a China. Lá os chineses, eles têm uma equipe de chineses que trabalham só QA. Então, assim, quando o gerente daqui viu essa quantidade de bugs, eram bugs muito simples, assim, de você encontrar. Quem olhava a aplicação e usava uma vez, encontrava. Só que eles não tinham esse processo lá de teste, eles não sabiam realmente o que era teste, porque para eles era o seguinte, fazer teste de unidade, automatizou ali, executou, o deploy deu certo, beleza. Sobe, coloca na Smart TV, instalou na Smart TV, pega, manda para o cliente. Pronto. Quando eu cheguei lá, o gerente falou, olha, Anderson, nós precisamos de um processo de teste por causa disso. Aí ele me mostrou 400 bugs. Eu disse, caramba. E esse aplicativo foi para a produção, ele disse, não, ia para as TVs, só que, claro, 400 bugs não tem como você colocar realmente para venda. Né? Senão você acaba queimando a imagem da empresa. Né? Que empresa é essa que bota um produto no mercado ruim desse jeito? Então, assim, as principais dificuldades que você tem na implantação do processo é justamente mudar, né, a concepção das pessoas. Porque, antes de tudo, para quem vai implantar um processo, para quem vai colocar algo novo, sempre é algo não muito bem visto pelas pessoas. Né? Por exemplo, você que está acostumado a trabalhar com aquilo, aí você chega uma outra pessoa que não vem não sei de onde e fala para você, olha, a partir de hoje a gente vai trabalhar com isso, então você tem que implantar isso, você tem que fazer isso. Então, isso foi muito complicado. E uma das principais dificuldades que eu encontrei foi justamente a capacitação do pessoal. Porque eu fui pegar os artefatos que eles geravam de testes, por exemplo, os casos de testes, os planos de testes. Então, assim, tinha coisas realmente que não estavam, que estavam muito ruins. Por exemplo, para quem é de teste aqui conhece algumas normas, por exemplo, o I3E 829, revisão de 2008, que fala justamente sobre documentação de testes, que lá você vai encontrar coisas que são justamente pesquisas que foram feitas e comprovadas que aquilo realmente funciona. Então, assim, a parte de treinamento do pessoal foi muito complicada, a parte de aceitação do pessoal, tá? Mas isso, como eu estava comentando com algumas pessoas no almoço, você tem que também colocar aos poucos, e não simplesmente chegar e jogar aquele processo. Né? Você chega e diz, olha, antes de começar tudo, vamos todo mundo, tanto os devs, gerentes e testes, ter uma reunião e dizer o que vai ser para essa sprint, porque lá a gente adota o Scrum.
o que vai ser desenvolvido para essa sprint? O que vai ser entregável para o cliente? É isso? Pronto. Cadê os requisitos? Os requisitos que nós temos é esse, certo? Devs, o que vocês precisam? Testes, o que vocês precisam? Porque a principal dificuldade que estava tendo era que dev estava trabalhando com requisito e teste não estava trabalhando com requisito nenhum. Ou seja, ele estava testando em cima do que estava desenvolvido. Ou seja, às vezes eu chegava para ele, quando eu cheguei lá, né? Sim, você está testando o quê? Ah, eu estou testando isso porque eu acho que é dessa forma, porque eu acho que é isso. Eu disse, não, está errado. Você tem que ter na cabeça que os testes e os devs eles têm que trabalhar no mesmo requisito. Porque enquanto os devs estão desenvolvendo a aplicação, vocês estão preparando os artefatos. Né? Vocês estão gerando os seus artefatos para poder depois entregar o software testável. Tá? Então, assim, isso foi uma das maiores dificuldades. E, claro, problemas com gestão, questão de estresse mesmo, porque era muito estressante você convencer os gerentes de que, adotando aquele processo, isso não ia acontecer. Você conversando com clientes, ainda mais você conversando com clientes chineses que falam inglês, que é um pouco mais difícil de entender eles. Então, você tentando explicar para eles que ia mudar a forma de entrega dos produtos, que o processo de desenvolvimento ia mudar. Então, isso foi meio dificultoso para a gente. Mas, graças a Deus, esse processo deu certo. Tá? Nós aplicamos em medidas, né, colocamos algumas práticas, algumas ferramentas, que mais à frente eu vou falar de algumas ferramentas que podem estar auxiliando para quem for implantar esse processo. Tá? E outra, mostrar para vocês que processo é sim importante. Você ter artefatos, você ter uma central de documentos na sua empresa, que qualquer pessoa vai lá e consulte aqueles documentos, é essencial. Por exemplo, entrou um QA novo na empresa. O que é que ele precisa saber para ele poder começar a trabalhar? Onde é que estão essas informações? Ele precisa entender do negócio. E onde é que está a documentação do negócio? Não tem? Quem vai explicar para ele? É o gerente. Aí o gerente perde um tempo que ele poderia estar fazendo outra coisa e vai explicar. E às vezes explica assim, não, é isso aqui, então pega isso aqui e lê, então pega, vai testando o que você aprende. Então, isso é complicado. Você ter uma base de conhecimento, pronto, base de conhecimento é muito importante nos projetos ou empresa de vocês. E a parte do treinamento e a parte da reciclagem, que foi uma coisa que eu indiquei para o pessoal colocar, que é justamente o quê? Tinha testes lá que estava há 2 anos e tipo só fazia teste manual. Tanto que ele estava assim ficando tão chateado, né, com a profissão, porque ele dizia, meu Deus do céu, vou fazer só. Só que nós testers sabemos que não existem só isso, que teste não é pegar aquela aplicação, pronto, testei e acabou. Você tem vários tipos de níveis de testes. Né? Você tem testes funcionais, você pode trabalhar com automação, você pode trabalhar, enfim, com várias outras coisas. Então, essa parte de treinamento e reciclagem, eu coloquei para eles também. Eu digo, olha, vamos fazer reciclagem todo mês, ou então de 6 em 6 meses, mandar o pessoal fazer curso, ou então vocês podem indicar alguma coisa para a gente poder fazer. Tanto que uma vez a gente levou várias pessoas para Recife, para fazer treinamento lá. A gente leva o pessoal para participar de eventos, participar de treinamento justamente para eles se reciclar. E para eles verem que a área de testes, ela é sim, pelo menos é o que eu passo para eles, que é muito boa, que é uma área que eu gosto bastante, tanto que eu estou aí há mais de 3 anos nessa área. Então, assim, muitos deles saíram da profissão porque achavam que só era aquilo, então mudar essa cultura foi difícil. Tá? E, claro, eu só mostrei agora para vocês problemas, né? Problemas e mais problemas. Teve os benefícios, que foi o quê? Nós passamos o mesmo aplicativo que teve o retorno de 400 bugs pelo processo e tivemos um retorno com uma outra planilha de bugs. De 400, nós conseguimos diminuir para 30. Né? Então, é uma coisa boa. Então, nosso gerente viu que aquilo realmente funcionava. Mas certo, mas o que foi de diferente que vocês utilizaram? Simples. Por que encontraram 400 bugs? Porque eles tinham 10 casos de testes, eles diziam que passavam pelo fluxo principal. Eram casos de testes que estavam escritos em planilhas doc, estavam escritos documentos doc, tipo, de qualquer forma. Eles não tinham rastreio daqueles resultados, eles não controlavam os bugs, você não tinha um tempo de ciclo de vida de bugs, você não tinha um controle de quantas vezes aquele caso de teste tinha sido executado, você não tinha um controle de nada.
Então, assim, com esse retorno, com esse benefício que nós tivemos, foi muito bom. Tanto que, depois disso, nossos diretores e os nossos outros gerentes de outros projetos começaram a adotar mais isso, começamos a trazer vários profissionais de outras áreas, da área de QA, para fazer treinamento lá para a gente. Então, assim, isso alavancou ainda mais o crescimento de QA dentro dos nossos projetos. Tá? Bom, algumas ferramentas que, não sei se aqui, acredito que a maioria dos QAs aqui conhecem essas ferramentas, que são, assim, acho que as mais utilizadas na área de dev, né? Na área de teste, que é justamente, por exemplo, o TestLink, é a ferramenta que a gente utiliza para gerenciar nossos casos de testes. Hoje, nós estamos utilizando ela também para gerenciar nossos requisitos, fazer o rastreamento dos requisitos com os casos de testes. Tá? Para gerenciamento de defeitos, nós utilizamos o Track, que os nossos clientes, como tem alguns clientes nos Estados Unidos, na China, em São Paulo, alguns deles utilizam o Track e alguns deles utilizam o Mantis. Então, a gente tem também essa diferença de ferramentas dentro dos projetos. Nós também começamos a trabalhar, incrementar outros tipos de testes, e não somente testes manuais. Começamos a colocar testes de segurança, testes de performance, testes de estresse. Então, nós mudamos a nossa infraestrutura dentro do projeto. Então, assim, nós estamos evoluindo bastante. Hoje em dia, nós estamos também aplicando a DevOps nos nossos projetos. Então, assim, colocando o que Sami falou, que foi bem interessante. Por isso que eu parabenizei ela, porque realmente, Sami, seria excelente se todas as empresas pensassem que justamente entrega contínua gera muito valor para o projeto. Tanto para nós, profissionais, como para os clientes. Então, nós estamos começando a adotar esse tipo de metodologia lá no projeto, está dando muito certo. Trabalhando não vou explicar muito aqui, porque é justamente aquilo que Sami falou, entrega contínua de produtos. Tá? Lá no projeto, os projetos, como nós trabalhamos com aplicações para Smart TVs, aplicativos mobile, aplicativos web, aplicativo desktop, nós utilizamos várias ferramentas. JMeet a gente utiliza mais para aplicação web, para testar performance e estresse. Robotium para automatizar os testes funcionais nos aplicativos mobile para Android. Tá? Essa ferramenta aqui, para quem não conhece, ela gera automaticamente casos de testes unitários para Java. Tá? Ela nos ajudou bastante, porque em uma das métricas lá, nós tínhamos, para vocês terem ideia, 0,2% de cobertura de teste de unidade. Então, era assim, muito complicado. Vocês podem até achar, certo, mas por que tanto desses buracos em projetos que trabalham com grandes empresas? Porque, infelizmente, por mais que nós da área achamos que isso é bem acessível, está acessível para você conhecer essas tecnologias, essas metodologias, não é todo mundo que conhece. Não é todo mundo, não é toda empresa que desenvolve e aplica essas metodologias de testes. Então, assim, hoje em dia ainda é comum você chegar em empresas, grandes startups, você chegar e perguntar, certo, eu quero conhecer o processo de teste de software de vocês. Eles apresentaram uma coisa que vocês ficam, caramba, o que é isso? Isso não é teste, isso não é processo. Então, é por isso que sempre eu gosto de estar participando desses eventos de divulgação dos testes, de estar participando de hangouts, de estar participando de trilhas, porque é bom que essa nossa área seja vista cada vez mais, tanto por nós, como por todos os profissionais. Tá? Jenkins nós utilizamos para integração contínua. Tá? Para quem não conhece, é uma ferramenta muito interessante, tá? Muito legal. Lá no site Bitnami, você baixa ele já vem com as dependências lá instaladas, você consegue já usar ele. E quem quiser ter curiosidade, é só dar uma mexida assim mesmo como o Hadoop. Tá? O Hadoop é bem fácil de utilizar também, não é muito complicado. Tá? E o famoso Selenium. Né, porque acredito aqui que quem trabalha com testes web, com certeza, utilizou ou vai utilizar Selenium. Né? Quem aqui já trabalhou com Visage ou trabalha com Visage? Algumas pessoas aqui trabalham. Isso daqui foi até meio que quase um ponto de pesquisa de mestrado lá de um dos mestrandos, que era justamente essa ferramenta aqui que eu coloquei para eles, que era justamente, porque assim, eu acredito da seguinte forma, você consegue ter uma melhor visão da regra de negócio se você tiver ela modelada. Porque você consegue visualizar e você consegue imaginar possíveis cenários
do fluxo principal e do fluxo alternativo. Então, assim, o Visage ele é uma ótima ferramenta para você modelar. Nela a gente modela tanto os fluxos de negócios, nós modelamos os nossos processos. Então, assim, ela se tornou hoje para a gente uma ferramenta essencial para o nosso processo. Tanto que hoje as nossas documentações que nós mandamos para os nossos clientes, nós mandamos também nossas modelagens. Então, quando eles receberam, eles gostaram bastante. Foi um ponto positivo para a gente. Então, quem não conhece e puder conhecer, e tipo, ela é uma ferramenta muito fácil de utilizar, não é complicada, tá? Então você consegue ter proveito de muita coisa, tá? Principalmente para quem está querendo implantar um processo, porque assim, eu já trabalhei numa empresa que eu cheguei no Parque de Tecnologia de Pernambuco e disseram assim, a gente não tem esse processo e a gente quer que você implante aqui. Certo. Aí eu fiquei. Nisso eu tinha acabado de entrar na área de testes. O que eu vou começar a fazer? Eu comecei trabalhando com o Visage justamente modelando as regras de negócio que tinha a aplicação deles, a solução. E isso me ajudou bastante. Tá? Então, indico fortemente isso aqui. Tá? Evernote. Quem é que utiliza Evernote como controle de atividades? Poucas pessoas. Se bem que tem outras ferramentas também, né? Como o pessoal lá que foi campeão da Copa do Mundo de teste de software, que eu vou falar um pouquinho deles no final, que eu tenho uma surpresa para vocês muito boa, tá no final. Eles utilizam o Trello, utilizaram o Trello lá para controlar as atividades deles durante o torneio lá na Alemanha. Mas eu utilizo bastante o Evernote, é uma ferramenta também muito legal para você controlar as atividades. Quem quiser também dar uma olhada. Bom, e aqui tem algumas normas, algumas ISOs, para quem está entrando na área ou quem está na área, quiser conhecer como funciona o processo, alguma coisa. Eu tinha me falado que a ISO 9126 saiu de... Não saiu de linha, né? Que não foi desativada. A última vez que eu tinha visto ela é porque, se eu não me engano, ela tem 4 capítulos. O capítulo 1 dela tinha sido desativado, que realmente era sobre conceitos, mas o 2, 3 e 4 ainda estavam sendo usados, mas eles realmente estão criando uma nova agora, que justamente está sendo bem interessante. Nós temos também o MPT. Quem aqui conhece o MPT? Uma parcela conhece. O que é o MPT? O MPT é a melhoria do processo de teste brasileiro. Eu fui para um evento no Rio, que foi justamente o primeiro evento que eles falaram sobre MPT. Então, assim, justamente boas práticas para quem quer implantar um processo dentro da sua empresa. Você pode baixar o PDF dentro do site deles, tá? E lá dentro o documento é muito bom, muito interessante. Vocês podem encontrar várias coisas legais lá. Tá? E tem um site deles, se vocês quiserem tirar dúvida. Quem aqui conhece Emerson Rios, que é um grande que escreve também livros na área, conheci ele pessoalmente, é uma pessoa super gente boa. Então, assim, quem quiser também, ele mandar e-mail para ele tira dúvida, questão de processo de teste, muito legal. E também, quem pretende tirar certificações, tá? Na área de teste, nós temos várias certificações, tanto nacional como internacional. Nacionalmente, nós temos a Lattes, que certifica nossos profissionais, e nós temos a CTFL, que é justamente a certificação internacional. Tá? E ela tem o sílabus, que é justamente o documento para você estudar para tirar a certificação, que nele tem várias informações interessantes. Vocês podem estar baixando, estarem lendo e aplicando na empresa de vocês. Tá? E nós temos a I3E 829/2008, para quem não conhece, ela é uma ISO justamente específica para documentação de testes. Por exemplo, como você escrever um bom caso de teste, como você escrever um bom plano de teste, como você reportar um bom bug. Porque a maioria das reclamações que eu tenho e que a maioria dos meus amigos têm, colegas de profissão, é justamente como reportar um bug. Né? Ou seja, qual é a melhor forma de se reportar um bug. Porque às vezes você coloca lá, a tela de login não estou conseguindo fazer o login. Pronto, o bug só fala isso. Então, assim, isso ocasiona de voltar o bug, retorna o bug e vai. Então, isso faz parte também da aplicação de um bom processo. E outra, para quem não conhece também, o MPT ele certifica as empresas, tá? Em nível de maturidade do processo de teste de software. Aqui no Brasil, nós temos algumas empresas aqui de BH que elas se certificaram em MPT, não estou conseguindo agora lembrar o nome delas, tá? Mas tem empresas em BH que se certificaram. Ela tem 4 a 5 níveis de maturidade na área de teste de software. Então, por exemplo, quem quer tirar a certificação e comprovar que a sua empresa tem nível de maturidade 1, lá no site ele tem tudo que você precisa e tem um manual dizendo o que você deve fazer. Tá? Bom, acho que ficou, não dá para o pessoal enxergar aí atrás,
tá? Ficou meio embaçado, mas eu vou disponibilizar depois o link para vocês, tá? Eu falo com o pessoal da coordenação, tá? Mas basicamente nós utilizamos, isso aqui é bem de forma sucinta, claro que na prática tem vários steps, várias outras coisas dentro de cada passo. Mas para um lugar, ou qualquer empresa que quer aplicar processo, o início é isso aqui. Tá? Você tem que pegar isso daqui e aplicar. Se a sua empresa e projeto estiver fazendo isso daqui, você já está chegando no caminho de maturidade 1, que é justamente o nível de maturidade do MPT. Que é o quê? Você ter o planejamento. Qual é o principal artefato do planejamento? É o plano de teste. E o que tem no plano de teste? Você tem cronograma, você tem lista de riscos, você tem pessoal que vai trabalhar, o que vão fazer se for com sprints, com Scrum. O que vai ser feito naquela sprint, qual vai ser a data de entregas, qual vai ser a data de... Ou seja, você tem que fazer tudo isso na etapa de planejamento. Depois da etapa de planejamento, você tem a atividade de especificação, que é justamente a parte de você escrever os casos de testes e de você fazer toda a especificação dos seus casos de testes. E nós temos a parte de execução, que é justamente a parte da execução manual. Se você estiver trabalhando com Jenkins, a parte da execução automática, poder gerar as métricas para você avaliar depois. Tá? E nós temos o fechamento, que o processo de testes, ele só fecha quando você entrega o report. Muitas das vezes perguntam para mim, Anderson, mas será que eu posso fechar um projeto de teste com bugs abertos? Depende muito. E isso tem que ser conversado com o gerente. Porque o ideal é você fechar o projeto sem bugs abertos. Por quê? Porque isso daqui, vamos supor que no Scrum, isso daqui equivale a uma sprint, certo? Aí você vai, e no final da sprint você tem que ter um entregável para o cliente. E como é que você vai ter um entregável para o cliente, sendo que você tem bugs abertos? Entendeu? Então isso, aí tem que avaliar o nível de criticidade do bug, se o bug é muito crítico ou não. Tem que avaliar se vai quebrar muito a questão do contrato com o cliente. Envolve várias coisas. Aí o gerente entra no meio para resolver isso. Tá? Bom, aí só ressaltando, tá? Algumas pessoas aqui já me questionaram, tipo, por onde eu começo para um processo de teste? Pega isso aqui e tenta aplicar. Tá? Como? Baixa aquelas normas, tá? MPT, ISO, I3E, e tenta colocar isso daqui. Isso daqui é o básico, isso aqui é o simples. Depois que você tiver isso daqui, dizer, não, Hanso, hoje nós trabalhamos com planejamento, nós trabalhamos com especificação, com execução e com fechamento, que é justamente entregando os reportes. Aí você pode incrementar várias coisas, você pode incrementar outras ferramentas, você pode encontrar, quando você estiver estudando, você pode encontrar outras técnicas e outras formas para poder estar fazendo esse tipo de procedimento. Tá? Bom, espero que vocês tenham... claro que pelo curto tempo não dá para ser muito específico para vocês, dizendo qual é a melhor ferramenta, como se cadastra os requisitos, como se faz reuniões com os testes, com os QA, com o gerente. Mas quem quiser depois ter mais informações sobre isso, mais detalhada, tá? Entre em contato comigo, tá? Pelos meus e-mails, que sem problema nenhum eu respondo para vocês, ajudo vocês. Tá? Acredito que, antemão, nós temos que nos ajudar, né, a fortalecer cada vez mais a nossa profissão, né? Principalmente nós que somos conhecidos como as pessoas mais chatas do projeto, né? As pessoas mais cri-cris. Né? É por isso que tem algumas empresas que fazem... tem empresas em Recife que são assim. Você está andando no Recife antigo, aí você vê, a sala dos devs fica aqui, aí no outro prédio, do outro lado da rua, fica a sala do QA. Aí uma vez perguntei, certo, mas por que separação? Aí ele disse, não, é porque quando estavam os dois times na mesma sala, tinha briga mesmo. Tipo, eu encontrei um bug, eita, fez mal feito. Aí começava, entendeu? Então isso vai mudar a questão de ética, entendeu? Mas também isso realmente são problemas. Então, claro que a empresa achou que essa fosse a melhor forma, então ela pegou e dividiu. Mas, claro, tem toda uma questão de ética profissional, que isso também, algumas normas tratam sobre isso, da questão de como você reportar um bug, que isso tem muito a ver, por exemplo, um exemplo simples. Um dev, por exemplo, não estou dizendo aqui que uma profissão é melhor que a outra, tá? Pelo amor de Deus. Para mim, toda profissão em si é essencial para o projeto. Vamos supor, um dev, sei lá, teve que fazer hora extra, ficou a noite toda sem dormir, codificando alguma coisa. Aí um teste que não estava precisando de fazer hora extra, dormiu, sei lá, foi para o cinema, aí chega no outro dia, descansado, vai testar a aplicação dele, pô, encontra o bug. Aí ele chega na mesa do dev e fala assim, ei, aquilo que tu fez não presta não, faz de novo. O que esse dev vai fazer? Que ele nem saiu dali ainda, ele está ali, desde o dia passado.
Então, isso é complicado. Então, essa questão de ética, infelizmente, a gente acha que isso é absurdo, mas isso acontece isso na vida real acontece muito, tá? Tanto que tem muita gente que sai da empresa por causa disso. Então, isso é muito complicado. Então, a questão de ética tem que ser muito bem definida, tá? Bom, para finalizar a minha apresentação, eu queria um momento de descontração agora, tá? Que é as 5 grandes mentiras sobre teste de software. Tá? Quer dizer que eu acho que são as 5 grandes mentiras, né? Da nossa área. Primeiro, teste de software não exige muito intelectualmente. Quem acha que isso é verdade? Ninguém vai falar que é verdade, né? Mas realmente isso é mentira, tá? Por quê? Você precisa conhecer, principalmente para quem está trabalhando na área de DevOps, né, que é a parte do Agile 3.0, que é o que o pessoal está falando muito nas threads dos grupos que eu participo. Você tem que conhecer processo, você tem que saber desenvolver, você tem que conhecer qualidade, você tem que, ou seja, ter um conhecimento assim alto, e você tem que ser uma das características do testador é ele ser curioso e realmente, e infelizmente para os devs, é ele ser muito chato. Tá? Que é justamente essa parte, em algumas empresas que eu participei de alguns projetos de seleção, uma das características dele, eles faziam algumas dinâmicas lá, e eles estavam procurando testes que eram realmente chatos e que eram realmente curiosos. Tá? Então, isso é uma característica nossa. Então, exige muito sim. Tá? Isso daqui. É verdade ou não? O que vocês acham? Não? Testadores apenas reclamam, será que nós só reclamamos, dizendo que nada tá bom, tudo tá ruim, que não sei o que. Será que isso é verdade? Não, né? Com certeza que não. Bom, nós não reclamamos, apenas dizemos que as coisas não estão indo de acordo com o planejado. Uma palavra bonitinha, né? Para dizer que não está reclamando. E teste não atribui valor. E aí? Será que esse processo todo que eu falei para vocês, de planejamento, de especificação, de execução, de fechamento, será que não atribui valor nenhum no projeto? Com certeza atribui, né? Porque senão os 400 bugs não tinham virado 30, né? Então, realmente atribui valor. Isso aqui já foi discussão forte. Quem participa aqui do DF Tests? Quem participa do DF Tests? Então isso em algumas trilhas do DF Tests, teve uma vez lá que eu tentei participar, só que estava ficando muito... Já estava indo para o outro lado, disse, não, vou ficar calado, porque senão o pessoal vai querer sair lá do sul para vir para cá e me bater aqui no Nordeste, né? Mas, tipo, o que vocês acham disso? Vocês acham que a automação vai realmente tomar o lugar dos testadores? Quem concorda e quem discorda? Todo mundo concorda, então, né? Então, daqui a 2 anos vai estar todo mundo sem emprego, né? Não, né, pessoal? Claro que não. Porque a automação, ela vem justamente para somar no processo. Tá? Ela vem para ajudar. Tá? E outra, quem é que faz? Quem é que automatiza? Quem é que automatiza? Pode falar. Eu acho que é isso, que ela serve para contribuir, para você ter um tempo maior, para você trabalhar com especificação de teste e outras coisas novas. E eu não sei se a maioria aqui vai concordar, mas pelo menos no lugar que eu trabalho, os desenvolvedores, eles testam muito pouco, muito pouco. Então eu acho que não vai tomar o lugar tão cedo. Pelo menos aqui no Brasil, não. É isso e parabéns pela palestra. Valeu. E outra coisa, uma das culturas que eu tive lá que falar, meu tempo está acabando, mas vai ser rápido, tá? Uma das coisas que eu tive que não acabar, mas tipo mudar, que era justamente o seguinte: o dev chegava e dizia, não, pronto, eu desenvolvi uma forma bem simples, desenvolvi minha classe, passou para frente, acabou. Aí eu dizia, certo, mas você verificou se sua classe está funcionando? Descendo mais de nível de teste, né? Indo para o teste mais... Ele, não, mas eu acho que tá, porque eu fiz.
Tipo, certo, tá certo. Não, eu sei que você fez. Não estou duvidando que você é um péssimo profissional, mas você teve a certeza de que tu tá achando que eu desenvolvo mal? Eu passei anos de faculdade, não sei. Calma, só querendo saber se você... Então, assim, essa questão cultural é muito complicado. Então, eu mostrei para eles que teste e a questão da qualidade, teste é só um pedaço. Qualidade envolve o quê? Qualidade envolve o quê? Envolve, por exemplo, padrões de programação. Por exemplo, em Java você tem assim, vários, um padrão de documentação que você tem que seguir. Então, isso também são métricas que podem também ser analisadas através de outras ferramentas. Por exemplo, Sonar, que é uma ferramenta que trabalha com métricas de código, que ela também pode ser integrada com Jenkins. Então, assim, a automação é para somar, e não para diminuir e nem tirar os nossos empregos. Então, isso aqui não vai acontecer. Tá? E isso daqui. Isso acontece, viu? Mas não é para ser assim. Os testes e os devs são amigos, viu, pessoal? Todos têm que trabalhar para o comum, que é o quê? Entregar o produto com qualidade, né? Entregar o produto para o cliente. E eles, por mais que, por exemplo, eu sou QA e ela, por exemplo, é dev, tipo, eu particularmente não gosto dela, certo? Tipo, eu não suporto ela. Se eu ver ela na casa, eu viro a cara e não falo com ela. Isso é uma coisa pessoal. E isso não deve afetar nada o meu profissional. E, tipo, tudo que ela fizer, eu querer afetar ela, eu querer dizer que ela não faz nada, eu querer dizer que tudo que ela faz é ruim, eu querer colocar ela para baixo, de dizer que ela é uma péssima profissional. Isso acontece? Acontece. Tá? Isso nas empresas acontece. Então, isso tem que ser evitado. Os testes de dev são amigos. E eles, por mais que você tenha problema pessoal com a pessoa, você tem que trabalhar profissionalmente com ela, de que forma que vocês consigam entregar o produto com qualidade. Tá? E a gente sempre fala em qualidade, 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 mas qualidade, hoje em dia, no mundo competitivo, foi a pesquisa que eu fiz, se uma empresa ou startup não tiver qualidade no produto, ela não vai demorar muito tempo no mercado e vai fechar as portas. Tá? Então, isso é comprovado. Você tem que ter qualidade no que você faz. E é justamente por isso que, cada vez mais, os gerentes estão dando mais valor à nossa profissão. Porque isso também é real. Há um tempo atrás, quando se falava em teste, pegava um estagiário que estava em TI e jogava lá para ele que se virava. Tá? Então, isso não é verdade. Bom, espero que eu tenha passado para vocês assim, de forma bem geral. Acredito que eu tenha falado assim, muita coisa, né, bem básica, enfim. Mas o meu objetivo era justamente mostrar para vocês a importância de ter um processo de teste. E não simplesmente focar em, por exemplo, vamos focar em automação, focar em teste manual e pronto. Certo, eu concordo com a automação, eu concordo com todo tipo de testes, eu concordo com todo tipo de abordagem. Só que se você não tiver um bom processo e não tiver um caminho para você trilhar, é como se você subisse uma montanha e se jogasse de cima. Por quê? Porque você não vai ter, por exemplo, um controle, você não tem do que você está fazendo, você não tem risco. Então, tudo isso é mais um artefato, vai se tornar mais burocrático. Não é a questão que vai se tornar 100% burocrático, mas é um passo a mais para você tornar o seu produto com mais qualidade. Tá? Bom, obrigado a todos. Tá? Estava falando aqui com algumas pessoas, eu gostei bastante da cidade de BH. Infelizmente, vou ficar pouco tempo, não vai dar para conhecer muita coisa. Conheci algumas coisas ontem e amanhã vou ter pouco tempo. Mas pretendo voltar para cá para conhecer a cidade de vocês e conhecer Ourinhos, outras cidades aí que me falaram que é muito legal. Tá? Deixo aqui o meu forte abraço para vocês, como todo mundo do Nordeste e do Norte, tá? Que sempre eu vou lá também, falo com o pessoal. Então, assim, nós do Norte e do Nordeste, nós estamos sempre também abertos para vocês. Quem quiser ir em Campina Grande, quem quiser ir em João Pessoa, em Recife, entre em contato comigo, que a gente, sei lá, network é bom por causa disso. Por quê? Porque você mantém uma rede profissional. Então, quem quiser conhecer os projetos, quiser conhecer empresas lá, os contatos estão aqui. Beleza? Muito obrigado. E é isso.